Boa tarde. A aula de hoje a gente vai recapitular o que a gente viu na aula passada, que está dentro de proporcionalidade. Então, vocês têm que lembrar o que é diretamente, inversamente proporcional, o que é grandezas proporcionais. Então, isso tem que estar bem fixado. Então, grandezas diretamente proporcionais é quando as duas grandezas que se relacionam, as duas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. Grandezas inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra vai diminuir, então sempre uma faz o oposto da outra. E a gente viu regra de 3 simples, a gente viu 2 exemplos de regra de 3 e teve exercícios para resolver sobre regras de 3. Hoje a gente vai continuar aprofundando, que seria a regra de 3 composta. Então, a gente vai corrigir 2 exercícios, 2 atividades das que eu passei para vocês, de regra de 3. A gente vai ver mais 2 exemplos de regra de 3 e 2 exemplos de regra de 3 composta, tá? Então, para isso, a gente vai começar. Então, vamos lá. Continuar. Deixa eu arrumar aqui, porque o chat está ruim. Então, continuando, a gente já fez a correção, agora a gente vai falar de regra de 3 simples. Era o que a gente estava resolvendo. Então, eu tinha feito alguns exercícios e a gente estava resolvendo, mas eu vou explicar novamente o que é a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma forma, um mecanismo de resolver algumas contas, onde eu tenho 3 informações e uma não. Por isso que a gente chama de regra de 3. Existe a simples e a composta. A gente vai falar das duas hoje. A simples é uma revisão da aula passada e a composta é o que vem de novo para vocês, tá? E aí, eu uso sempre proporcionalidade para resolver. Por isso que eu tenho que lembrar o que é grandeza. Então, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu consigo contar, tudo aquilo que eu consigo mensurar. Tudo que tem, dá para contar 1, 2, 3, então eu tenho um número. Quais são as grandezas mais comuns? Peso, comprimento, altura, superfície, dinheiro, quantidade de produção de alguma coisa. Então, isso são grandezas. Tudo aquilo que eu consigo contar. Aí, essas grandezas, elas se relacionam. Elas se relacionam diretamente ou inversamente proporcional. Então, diretamente é quando as duas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho uma situação de grandeza diretamente proporcional, é quando eu vou comprar algum produto. Se eu vou comprar bolacha no mercado, quanto mais pacote de bolacha eu comprar, mais caro eu vou pagar. Então, tá vendo que os dois aumentam? Mais pacote, mais o preço vai ficar caro. Os dois aumentou. Ou outra situação comum. Quanto menos pacote, mais barato vai ficar. Então, essa é uma situação de grandezas diretamente proporcionais. As duas se relacionam, mas na mesma proporção. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma vai diminuir, a outra também vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais são quando essas grandezas elas se relacionam, só que de forma inversa, de forma oposta. Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Um caso mais comum é da velocidade. Quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu vou demorar para chegar no lugar que eu quero. Quanto mais devagar eu demorar, mais tempo eu vou gastar para chegar no lugar que eu quero. Tá vendo que as duas se relacionam, uma é o oposto da outra? Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. E o contrário também funciona, tá? Relembrou o que é grandezas diretamente e inversamente proporcional? Posso continuar? Porque sem isso vocês não conseguem fazer nada. Isso vocês já deveriam saber, porque é a terceira aula que eu falo disso com vocês, tá? Então, tudo bem, posso prosseguir? Clara, também, você que é a primeira vez que está na aula, tudo bem? Tá, então, olha lá. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas, que envolve duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Exemplo, é um exemplo diferente da aula passada, tá? Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia consegue produzir 400 watts por hora de energia.
Aumentando-se essa área para 1,5 metro ou 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, vamos só entender primeiro o problema. Ele tem uma lancha que provavelmente é movida a energia solar e tem uma placa lá solar, tem uma placa fotovoltaica. Essa placa fotovoltaica tem 1,2 de metros quadrados. Por que a gente diz metros quadrados? Porque é superfície, é como se fosse um piso, tá? Então, essa placa tem 1,2 metros quadrados. Essa é a superfície que ela tem. Aonde incide o sol, onde o sol bate e gera energia. Essa é uma placa fotovoltaica. Com esse tamanho de superfície, essa placa consegue produzir 400 watts de energia por hora. Aí ele quis trocar essa placa. O que ele fez? Ele trocou essa placa, ele aumentou para 1,5 metro, 1,5 metros quadrados. Então, a superfície que antes era menor, essa superfície aumentou. Então, vamos pensar nessa situação. Se a superfície que faz a captura dos raios solares para gerar energia, ela aumentou. A quantidade de energia produzida vai aumentar ou vai diminuir? Respondam para mim. Respondam no chat, por favor. Se quiser que eu pergunte que eu fale de novo, eu falo de novo. Ninguém entendeu? Vou repetir, ó. Essa situação está dizendo assim, que eu tenho uma placa. Todo mundo entendeu essa parte? Que eu estou explicando um problema. Entendeu que uma placa, a superfície, é como se tivesse um piso, mas é uma placa fotovoltaica que ela vai, quando o raio solar bate nela, ela transforma isso em energia. Essa placa tem 1,2 metros quadrados. Esse é o tamanho dela. Com esse tamanho, ela produz 400 watts de energia por hora, tá? Ele resolveu trocar essa placa e ele aumentou. Ele trocou por uma placa que é maior. Ela passou de 1,2 metros quadrados para 1,5 metros quadrados. Então, ela aumentou essa placa. Quando ele aumentou essa placa, a quantidade de energia gerada vai ser maior ou vai ser menor? É para me responder no chat. Maior ou menor? Maior, exatamente. Todo mundo entendeu que é maior. Porque quanto maior a placa, mais energia eu consigo produzir. Então, vamos lá para a construção da minha tabelinha. A minha tabelinha é isso, ó. De um lado, eu tenho área em metros quadrados, que é da placa, e a energia produzida, watts por hora, tá? Então, com 1,2, olha lá, a área da placa e a energia produzida por ela. 1,2, ela produzia 400 watts por hora. Com 1,5, ela vai produzir uma quantidade que... Tá escutando? Estou escutando. Vai produzir uma quantidade que eu não sei, que é X, tá? Então, aqui essa é a minha situação. E a gente identificou que a gente consegue identificar aqui, ó. A área aumentou. Se a área aumentar, a minha energia vai aumentar. Se a área aumentar, a minha energia vai aumentar. Foi o que vocês me disseram aí no chat. Agora me diga, essa situação é diretamente ou inversamente proporcional? Respondam diretamente ou inversamente. Continuando. Então, deixa eu chegar lá. Eu estava perguntando para vocês me falaram que, vocês estão vendo, né? Que conforme eu aumento o tamanho da minha placa, aumenta a quantidade de energia. Então, essa situação é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente, eu acho. Exatamente, diretamente. Tá certo, claro. Eu tô ficando mais burro que já sou.
O quê? Só chutei mesmo. Só chutei mesmo. Não, talvez você já está entendendo e não percebe que está entendendo. Então, é diretamente. Por que é diretamente? Então, é diretamente proporcional. Por quê? Por que é diretamente proporcional? Porque aumentei a quantidade de placa, do tamanho da placa, eu vou aumentar a quantidade de energia produzida. Por isso que é diretamente proporcional. Se uma aumentou, a outra aumentou. Se as duas aumentou, é uma grandeza diretamente proporcional. Ou poderia ser ao contrário, se as duas diminuir. Nesse caso, as duas aumentou. Então, é situação diretamente proporcional, tá? Então, quando a situação é diretamente proporcional, eu não preciso inverter. É só eu pegar essa tabelinha que eu tinha feito, copiar ela e resolver. Então, como que vai ficar? Ele vai ficar 1,2 sobre 1,5 igual a 400 sobre x. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Com 1,2 metros quadrados de placa, ele produz 400 watts de energia por hora. Com 1,5 metros quadrados de placa, ele vai produzir quanto de energia? Ficou claro isso? Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar 1,2 vezes x, que vai dar 1,2 vezes x, e 1,5 vezes 400. Olha lá, só coloquei a minha multiplicação. Agora eu vou resolver a multiplicação. 1,2 vezes x vai dar 1,2x. E aí, se eu multiplicar o 400 por 1,5, vai dar 600, tá? Então, ó, 1,2x é igual a 600. Esse 1,2 que está aqui, ele tem que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar com a operação oposta. E a minha operação oposta é a divisão, tá? Então, vou passar ele dividindo. Aí ficou x é igual a 600 dividido por 1,2, tá? Então, o meu x é igual a 500. Então, se eu aumentar essa minha placa de 1,2 metros quadrados para 1,5 metros quadrados, eu vou aumentar minha energia produzida de 400 para 500 watts por hora, tá? Então, ó, se a área for aumentada para 1,5 metros quadrados, será produzido 500 watts por hora. E ali está o símbolo de como se você não quiser escrever watts por hora, pode colocar só o W e H. W maiúsculo e o H minúsculo. Ficou claro esse exemplo? Respondam para mim no chat se ficou claro, se vocês entenderam, tá? Agora a gente vai para outra situação com regra de 3 também, tá? Aqui a gente tem o exemplo número 2. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 400 km por hora? Então, o que acontece? Eu tenho um trem bonitinho, ele tem que fazer uma viagem de 400 km por hora. Essa é a média que ele faz, 400 km por hora. E ele gasta 3 horas para fazer isso, tá? O que acontece? Ele resolveu, em determinado momento, aumentar essa velocidade. Então, eu vou ter que pensar, se eu aumentar a velocidade do trem, eu vou gastar mais ou menos horas para chegar onde eu quero? Responda para mim, mais ou menos horas. Mais alguém? Exatamente, menos horas. Olha lá. A velocidade desse trem, se ele for por 400 km por hora, ele gasta um tempo em 3 horas. Foi isso que ele afirmou. Ele afirmou que em 400 horas, ele faz um determinado percurso por 3 horas. Ok? Agora, em 480 km por hora, ele vai fazer uma quantidade de tempo que eu não sei ainda. Por isso que eu coloquei. Por isso que eu não coloquei... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei X.
Não consegue entender o quê? Não entendi o que você falou. Então, ó, eu aumentei a velocidade. Se eu aumentar essa velocidade, o tempo gasto ele vai diminuir, como vocês disseram, que vai ser menos horas que ele vai gastar para chegar nesse lugar. Se a velocidade aumentou e a quantidade de horas diminuiu, essa situação é diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Inversamente, professor. Nossa, Yuri, não precisa gritar não. Imagine esse Yuri na sala gritando. Então, vamos lá. É uma situação inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, eu posso copiar a tabela igualzinha aqui e resolver? Sim ou não? Responde no chat. Posso copiar igualzinho e resolver? Sim ou não? Respondam para mim. Não! Sabe por que não? Não é inversamente proporcional? Quando é inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Lembra? Vocês têm que fixar. Diretamente é igualzinho. Inversamente eu não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Inverter uma das duas. Ou o 400 tem que vir para baixo, ou o número 3 tem que vir para baixo. Um dos dois. Eu não posso. Toda vez que é inversamente, que nem nesse caso aqui, esse caso é inversamente proporcional. Quando é inversamente, eu tenho que lembrar de inverter. Exatamente, o Yuri esperou eu responder. Então, inversamente, toda vez que eu falo inversamente, eu tenho que inverter. Quem eu vou inverter? Uma das duas razões. Olha lá que eu inverti. Tá vendo aqui, ó? 3 sobre x. Ficou igualzinho. Não inverti. Desculpa que eu vou inverter depois, tá? E aqui, ó, 400. Essa é a minha razão. Eu copiei daqui. Eu não posso resolver assim. Eu vou inverter. Eu vou transformar isso. Agora eu inverti, ó. Tá vendo, ó? O meu 480 que estava em cima, desculpa, estava aqui embaixo, ele foi para cima, e o meu 400 que estava aqui em cima, ele foi para baixo, tá? Então, quando isso vai acontecer? Toda vez que for inversamente. Eu tenho que lembrar, inversamente proporcional, eu tenho que inverter. É a lógica. Inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Tenta lembrar dessa frase. Quando é inversamente, eu tenho que inverter. Se vocês ficarem lembrando dessa frase, na hora você vai conseguir lembrar que tem que inverter uma das duas frações, tá? No caso, eu escolhi a minha segunda e inverti. Pode ser qualquer uma delas. Aí, como eu inverti, eu vou ter que resolver. Eu vou fazer o 3 vezes o 400 e o x vezes o 480, tá? Então, olha lá, 480 vezes x e o 400 vezes 3, tá? 400 vezes x é 400x, 4 vezes 3 é 12. Que vai dar, só acrescentei esses dois zeros, deu 1.200, tá? Esse meu 480 que está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que dividir essa minha... vou ter que passar para o outro lado dividindo. Passar para o outro lado, sinal de igual, dividindo. Então, ficou 1.200 dividido por 480. Eu posso ignorar esse zero e esse zero, eu posso cortar esses dois zeros, um zero embaixo e um zero em cima. Por quê? Porque embaixo só tem um, em cima tem dois. Mas eu corto a mesma quantidade em cima ou embaixo. Ó, eu corto em cima e embaixo. Acho que tá bem vermelho e bem clarinho, acho que vocês não conseguiram ver. Aqui eu passei em vermelhinho e vermelho, acho que vocês não conseguiram ver. Mas eu cortei esses dois zeros para ficar mais fácil de dividir. Porque eu vou dividir 120 por 48, em vez de 1.200 por 480. Então, facilita a vida na hora de resolver quando eu não tenho calculadora. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu eliminei esse zero e eliminei esse outro zero aqui. E aí ficou 120 dividido por 48, porque facilita a minha vida quando eu não tenho calculadora. Eu dividindo isso, deu 2,5. 2,5. Ou seja, o que vai acontecer? Em uma velocidade de
480 km por hora, esse percurso seria de 2,5 horas, ou 2 horas e meia, tá? Então, se eu aumentar a velocidade de 400 para 480, a minha quantidade de horas gasta nesse percurso vai diminuir de 3 horas para 2 horas e meia. Tudo bem? Então, quando eu tiver 2,5, são 2 horas e meia. Tem que converter, tá? Esse é outro exemplo de regra de 3 simples. Ficou claro para vocês? Sim? Clara, ficou claro? Clara, ficou claro? Olha o trocadilho. Então, a Clara disse que ficou tudo claro, então vamos continuar. Agora a gente vai para a regra de 3 composta. A gente vai para a regra de 3 composta. Isso vocês não viram até agora, tá? Quem já está participando de todas as aulas terça-feira não viu até agora. É o que a gente vai avançar. Então, regra de 3 composta, ele tem mais grandezas relacionadas. A situação aqui é composta porque eu tenho mais grandezas relacionadas. Ao invés de ter 2 grandezas relacionadas, eu vou ter 3 ou mais grandezas relacionadas. Olha lá. A regra de 3 composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Tá? Quando ela é simples, eu uso 2 grandezas. Você viu que lá era o tempo. O que tinha o tempo? O tempo e a velocidade. Eram 2 grandezas. Na situação de regra de 3 composta, o que vai aumentar? A quantidade de grandezas envolvidas. Será mais de 2 grandezas. Pode ser 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Geralmente, no máximo, fica de 3 a 4 grandezas que a gente vai utilizar. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em situações do nosso cotidiano. Então, aquela mesma relação que a gente tinha anteriormente, de verificar se é diretamente ou verificar se é inversamente proporcional, temos que fazer de novo. A gente vai continuar com esse mesmo intuito, de saber se é diretamente ou de saber se é inversamente proporcional. Isso a gente não pode esquecer de verificar do mesmo jeito do que a regra de 3 simples. A única coisa que vai mudar é a quantidade de grandezas que vai ser maior. Em vez de 2 grandezas que a gente estava vendo, a gente vai ver mais de 2 grandezas relacionadas. É isso que é a diferença, tá? Então, vamos lá, o exemplo 1. O exemplo 1 diz assim: 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Olha para você ver, vamos elucidar as grandezas. Falem para mim o que é grandezas para vocês aí. Qual das grandezas eu estou vendo aí? Eu vou falar uma. Guindaste. A quantidade de guindaste é uma grandeza. Alguém pode falar outra? Quantidade de guindaste é a grandeza que eu achei. Alguém pode falar outra no chat? Eu vou falar a minha. Vou falar no chat também. Quantidade. Horas. A Clarice colocou horas. O tempo em horas. A Clarice achou. Eu falei a quantidade de guindaste. A Clarice colocou hora. E dias. São, tá faltando mais uma grandeza. A Clarice falou de 2. A Evelyn também completou dias. Então, eu tenho a grandeza de quantidade de guindaste, a grandeza de dias, a grandeza de horas. Eu não estava dos números, só os nomes estavam bom. Mas faltou uma grandeza. Tá faltando uma grandeza. Eu vou ler para vocês e vocês falam. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Navio não, porque é um só. Não é um navio. Vou ler de novo. 10 guindastes carregam caixas. Isso mesmo, 180 caixas. Exatamente, ou caixas. Quando eu falo de grandeza, eu quero saber só o nome, não preciso me ater à quantidade. Então, quais são as minhas grandezas aí?
é guindaste, a quantidade de guindaste, a quantidade de caixas, o tempo em dias e o tempo em horas. Então, eu tenho 4 grandezas e elas estão todas relacionadas. Ao invés de a gente fazer 2 grandezas, como antigamente, agora a gente vai relacionar 4 grandezas. E quais são elas? Quantidade de guindaste, quantidade de caixas, o tempo em dias e o tempo em horas. Então, olha lá como ficou a tabela. Deixa eu colocar aqui a tabela para vocês. A tabela ficou assim, espera aparecer esse negocinho chato. Olha lá. O número de guindastes era 10 guindastes. Com 10 guindastes, ele conseguia colocar no navio 180 caixas. Tudo bem? Isso ele gastava 12 dias, trabalhando 5 horas por dia. Perceberam? Na primeira linha, está tudo isso determinado. Ficou claro? Que ele usava 10 guindastes, com 10 guindastes ele conseguia colocar 180 caixas e ele gastava 12 dias para colocar isso, trabalhando 5 horas por dia. Ficou claro essa primeira linha para vocês? Ficou claro? Da onde que saiu todas as informações? Tá. Agora a gente vai para a segunda linha. A gente vai colocar todas as informações. As informações da pergunta. Ele me disse assim, que ele ia aumentar o número de guindastes de 10 para 12, seriam 12 guindastes trabalhando. Eles iam trabalhar 4 horas por dia, tá? E seria 15 dias trabalhando. E ele queria saber quantas caixas ele ia conseguir colocar fazendo essa situação. Então, ele aumentou a quantidade de guindaste, ele aumentou a quantidade de dias e diminuiu a quantidade de horas. Então, a gente vai ter que fazer as relações de diretamente e inversamente proporcional, tá? A gente vai relacionar todas as situações. Antes era 2 situações, agora a gente vai relacionar todas elas de uma forma que eu consiga perceber, tá? Então, vamos pensar da primeira posição, sempre relacionando com X, tá? Se eu aumentar a quantidade de guindastes, eu aumento a quantidade de caixas que eu consigo colocar no navio? Essa é a pergunta. Se eu aumentar a quantidade de guindastes, eu aumento a quantidade de caixas que eu consigo colocar no navio? Sim ou não? Sim. Então, essa situação é diretamente ou inversamente proporcional? Se eu aumento o número de guindaste, eu aumento o número de caixa. É uma situação diretamente ou inversamente proporcional? Vou repetir. Olha o que vocês me responderam. Se eu aumento a quantidade de guindaste e aumento a quantidade de caixas que eu consigo colocar, é diretamente proporcional, tá? Então, é uma situação diretamente proporcional. Por quê? Eu aumentei a quantidade de guindaste que eu vou usar, eu vou aumentar a quantidade de caixas que eu vou conseguir colocar. Então, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Vamos para a segunda relação. Nesse caso aí, eu aumentei a quantidade de dias. Olha lá no número de dias. Eu aumentei a quantidade de dias que eu vou trabalhar. Se eu aumentar a quantidade de dias que eu vou trabalhar, eu vou aumentar o número de caixas que eu vou conseguir colocar no navio? Quanto mais dia que eu trabalho, mais caixa eu coloco? Sim ou não? Isso. Quanto mais dia eu trabalho, mais caixa eu vou colocar. Agora, preste atenção. Então, isso é uma situação diretamente ou inversamente proporcional? Olha lá. Quanto mais dia, mais caixa. É uma situação diretamente proporcional, tá? Mais dia, mais caixa. Situação diretamente proporcional. Agora a última que a gente vai relacionar. O número de horas e o número de caixas. Você viu que a gente relacionou todas a o número de caixas. Por que o número de caixas? Porque é o que tem incógnita, é o que tem a letra. Então a gente sempre vai tentar relacionar com o que tem a letra, tá? Então, olhando lá a situação. Presta bem, olhando bem a situação. Quanto ele diminuiu a quantidade de horas trabalhadas. Era 5 e ele diminuiu para 4. Então, se ele diminuir a quantidade de horas trabalhadas, ele vai conseguir mais ou menos caixa? Menos caixa, tá? Então, essa situação
ela é uma situação que envolve situações diretamente proporcionais. Você viu que todas eram diretamente proporcional? Percebeu? Eu pulei a última, né? A situação do número de horas, quanto menos horas, menos caixa. Então, é diretamente proporcional. Você viu que tudo era diretamente proporcional? Então, todas as situações são diretamente proporcional. A relação entre o número de caixas e o número de unidades é diretamente proporcional. A relação do número de caixas e o número de dias trabalhados é diretamente proporcional. E a relação de número de caixas e o número de horas trabalhadas também é diretamente proporcional. Então, todas as situações são diretamente proporcionais. Ficou claro isso? Que é tudo diretamente proporcional? Em relação à coluna que tem x, tá? Então, eu sempre relacionei todas com a coluna que tem x. Eu peguei este e relacionei com o número de caixas, o número de unidades com o número de caixas, o número de dias com o número de caixas, o número de horas com o número de caixas. Quando eu fiz essa relação com todas, todas deram diretamente proporcionais, todas, tá? Então, isso significa que eu posso usar a tabela sem fazer alteração para calcular? Eu posso copiar a tabela e calcular ou eu tenho que fazer alguma coisa antes? Pergunto para vocês. Copio ou modifico? Eu já fiz essa pergunta, né, umas 3 vezes. Quando é diretamente proporcional, é só copiar. Eu não preciso modificar, tá? Só vai ter uma diferença por conta da situação que é composta. Qual é a situação que é composta? O número que a coluna que tem o x vai ficar antes do sinal de igual. E todo o restante vai ficar depois do sinal de igual. Desse jeito. Olha lá. A coluna que tem o x vai ficar antes do sinal de igual. E o restante vai ficar tudo depois do sinal de igual. E todas elas estão multiplicando. Tá? Tudo bem até aqui? Perceberam que eu peguei a coluna que tem o x, coloquei aqui. Aí eu coloquei o sinal de igual e coloquei todas as outras colunas. 10 sobre 12, 12 sobre 15 e 5 sobre 4. E tudo isso multiplicando, tá? Tudo bem até aqui? Vou ir devagar, quero saber se vocês estão entendendo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu poderia multiplicar todo mundo, tá? Multiplicar o 10 vezes 12 vezes 5. Tem uma resposta. Multiplicar o 12, ó, vou fazer aqui. Multiplicar o 10 vezes 12 vezes 5. Vai dar uma resposta, é a que eu vou colocar. Embaixo, 12 vezes 15 vezes 4. Ia dar a resposta. Posso fazer assim. Tá corretíssimo. Só que eu vou fazer um mecanismo mais fácil para facilitar a sua vida, pensando que se você não tiver calculadora, fica mais fácil fazer desse jeito. O que eu vou fazer? Tá vendo que aqui, ó, não está multiplicando esse 12, não está de um lado que multiplica este outro lado? Aqui não é uma multiplicação e aqui não é uma multiplicação? Esse eu vou multiplicar por essa fração, eu vou multiplicar por essa fração, não vou? E isso daqui não está dividido por isso? Esse que está em cima está dividido por isso? Então, o que eu vou fazer para facilitar a vida de todo mundo? Eu vou cortar esses 12. Esse 12 que está embaixo e esse 12 que está em cima, eles não precisam, porque eles estão multiplicando para depois dividir. Ou seja, pensa bem, se eu multiplicar, pensa no número fácil, 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Aí 4 dividido por ele mesmo vai dar 1. Então não faz diferença. Depois vocês confirmam na calculadora. Multiplicando todo mundo também vai dar certo. Se você fizer 10 vezes 12 vezes 5, vai dar a mesma resposta. Se você fizer 12 vezes 15 vezes 4, também vai dar a mesma resposta. Tá? Vai dar a mesma resposta. Mas eu vou fazer de um jeito diferente, que é melhor. Tá? Eu cortei os dois. E aí ficou assim, ó. Tá vendo? Quando eu cortei esses dois, eu juntei esse 10, ficou embaixo do 15. Ó, o 10 e o 15. E a outra parte aqui eu copiei. Tudo bem?
Entendeu o que eu fiz? Agora eu vou fazer a multiplicação. 10 vezes 5 vai dar 50. 15 vezes 4, ok? 60. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu multipliquei esse por esse, coloquei a resposta aqui. Multipliquei esse por esse, coloquei a resposta aqui. Só isso que eu fiz. Tudo bem? Vou facilitar a vida de vocês de novo, novamente. Eu vou pegar isso daqui e vou simplificar. O que é simplificar? Dividir tanto o numerador, que é o 50, e o denominador, que é o 60, por um número, um fator em comum, um número em comum. Nesse caso é o 10. Por quê? Tanto 50 quanto 60 divide por 10. Quando eu divido por 10, é a mesma coisa de cortar esse zero e cortar esse zero, porque 50 dividido por 10 vai dar 5. 60 dividido por 10 vai dar 6. É a mesma coisa de cortar esses dois zeros, que nem a gente fez lá no anterior. E aí ficou assim, ó. Até agora, eu não fiz assim a conta de regra de 3. Eu só simplifiquei. Eu saí disso daqui e cheguei nesse número aqui. Eu não apaguei nenhum, eu não eliminei nenhum. Eu só fui simplificando. Até aqui tudo bem? Então agora o que eu vou fazer? Agora, tá, para vocês, vocês podem fazer o que eu tinha, Agora eu vou multiplicar o x vezes o 5, tem a setinha aí, e o 180 vezes o 6. Vou fazer essa multiplicação. Vai estar aqui em cima, tá? Ó. 5 vezes x é igual a 180 vezes 6. Mesma coisa que a gente faz nos outros, tá? 5 vezes x vai dar 5x. 180 vezes 6 vai dar 1080, tá? Esse 1080 aqui, ele vai continuar aqui. Esse 5x, o 5 vai ter que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa como? Responde no chat para mim. Dividindo, exatamente, Edson. Então, vai passar dividindo, olha lá. 1080 dividido por 5, aí eu faço a minha divisão. X é igual a 216. Então, o número que está ali no lugar de x é 216, que ali está o número de caixas. Então, minha resposta final é essa. Em 15 dias, com 12 guindastes e trabalhando 4 horas por dia, terá carregado 216 caixas. Tá? O mecanismo de resolver é semelhante aos outros. O que dificulta mais? Porque eu tenho várias grandezas. Essas grandezas eu tenho que olhar todas como elas se relacionam, se é diretamente ou se é inversamente proporcional. E tenho que fazer essa parte de simplificar aqui. Se vocês não lembram de fazer tudo isso aqui, eu poderia ter feito o que aqui, ó? Multiplicado tudo esses números. Se eu multiplicar, ó, 10 vezes 12 vezes 5, ok, vai dar certo. Coloco aqui em cima, coloco esse número aqui em cima. Que, se vocês fizerem isso, faz aí para vocês verem quantos que vai dar. 10 vezes 12 vezes 5. Tá? 10 vezes 12 vezes 5. Façam aí e vocês veem quanto que vai dar. E depois faço embaixo 12 vezes 15 vezes 4. E aí, na hora que eu fizer essa multiplicação, vai dar a mesma coisa, tá? Vai estar a mesma situação. E aí vai dar a mesma situação. Então, é isso. A diferença, a dificuldade é relacionar todas as grandezas e verificar se elas são diretamente e inversamente proporcional. E aí, depois eu tenho que fazer essa simplificação aqui, tá? Então, esse é o exemplo quando todas as minhas grandezas são diretamente proporcionais. Tá vendo que todas eram diretamente proporcionais?
Agora a gente vai para outro exemplo que algumas delas são inversamente proporcionais. Posso continuar? Alguém ficou com alguma dúvida? Algum ponto quer que eu volte? Principalmente nessa parte aqui, ficou tudo claro? Ficou tudo claro? Todo mundo compreendeu? Clara, Clarice? Clara, Clarice? Não entendi sim, pode continuar, professor. Tá. A gente vai para mais um exemplo de regra de 3 composta. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento das máquinas mantenham-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Me falem quais são as grandezas que tem aí no problema. No chat, quais as grandezas? No chat, quais as grandezas? E lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu posso contar. Horas. Tem. Horas é uma grandeza. Deixa outra pessoa responder. Quem mais responde? Tem mais 2 grandezas. Mais 2 pessoas para responder. Tem mais 2 grandezas. A Evelyn falou que horas. E horas é uma grandeza. Ela acertou, mas falta mais. Qual mais? Ninguém mais sabe qual é a grandeza? Os caminhões. Tá certo, Clarice. Caminhões é uma grandeza também. Agora, mais uma grandeza. Só falta uma. São 3 grandezas que a gente tem. Eu quero saber mais uma. Falta uma só. Alguém pode responder mais? Máquinas. Máquinas também é grandeza. Então, a gente tem as 3 grandezas. Máquinas, caminhões e horas. Essas são as 3 grandezas. Então, ó, o que foi feito aqui, ó, as 3 grandezas. Número de máquinas, número de caminhões e tempo em hora. Então, a primeira afirmação, até o ponto aqui, ele diz assim, ó, em uma lavoura de soja, 2 máquinas, olha lá, 2 máquinas carregam 5 caminhões, olha lá, 5 caminhões, número de caminhões. E o tempo que ela leva? 2 horas e meia. 2,5, é 2 horas e meia. Aí ele faz, essa foi a afirmação que ele disse. Até o ponto aqui, foi a afirmação que ele falou. Ele falou que nessa lavoura, 2 máquinas carregam 5 caminhões num tempo de 2 horas e meia. Então tá aqui essa afirmação, é a primeira linha aqui, ó. Aí ele diz assim, supondo. Então ele está querendo supor se ele fizesse uma coisa diferente, como ia ser. Supondo que o rendimento das máquinas mantesse, ou seja, as máquinas trabalhassem igual, nenhuma quebrasse ou nenhuma andasse um pouquinho mais devagar que a outra, do que a relação anterior. Determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas, ó. Então o que ele fez? Ele aumentou de 2 para 5 máquinas, e aí ele falou que ele queria carregar 30 caminhões, então ele aumentou de 5 para 30 caminhões. E ele queria saber quantas horas ia gastar para fazer isso, tá? Então a gente tem 3 grandezas. Por isso que é uma regra de 3 compostos, porque a gente tem mais de 2 grandezas. Quando a gente tem só 2 grandezas, é uma regra de 3 simples. Quando a gente tem mais de 2 grandezas, a gente tem uma regra de 3 composta, tá? Agora a gente tem que verificar o quê? As relações dessas grandezas. Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcional, tá? Sempre a gente vai relacionar com a coluna que tem a minha incógnita, ou seja, que tem X. A coluna, no caso aqui, é a coluna de tempo em horas. Então, eu vou relacionar. Olha lá. Eu aumentei a quantidade de máquinas. Então, se eu tinha 2 máquinas e fui para 5 máquinas, essa minha quantidade de horas, eu vou gastar mais tempo ou vou gastar menos tempo para conseguir encher o caminhão? Respondam para mim. Mais ou menos tempo, ó. Eu aumentei a quantidade de máquinas de 2 para 5. Eu aumentei a quantidade de máquinas, logo, o tempo vai aumentar ou vai diminuir para colocar encher esses caminhões?
Mais alguém? Exato. Menos. Ou seja, quanto mais máquina eu tenho para carregar o caminhão, menos tempo eu vou gastar. Tá? Então, todo mundo que respondeu acertou. Menos tempo. Essa situação é diretamente ou inversamente proporcional? Mais máquina, menos tempo. É diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional, tá correto. Mais máquina, menos tempo. Um é o inverso do outro. Agora, a gente relacionou duas grandezas. Agora a gente vai relacionar o número de caminhões para o tempo, tá? Então, vamos lá. O que acontece nessa situação? Eu aumentei a quantidade de caminhões. Quanto mais caminhão, mais tempo ou menos tempo eu vou levar para carregar? Se eu aumento a quantidade de caminhões, eu gasto mais ou menos tempo? Respondam para mim, mais ou menos tempo. Vou perguntar de novo. Se eu aumento a quantidade de caminhões para ser enchido, eu gasto mais ou menos tempo? Mas, vou explicar o porquê, que não é menos. Olha lá, eu aumentei a quantidade de caminhões que tem que colocar produto. Por exemplo, eu tenho um caminhão, espaço gigante. Eu tinha um caminhão só. Eu demoro 2h30. Se eu aumentei para 2 caminhões, eu vou levar 5 horas para encher esse caminhão. Porque o caminhão tem o mesmo tamanho. Pensando que o caminhão tem o mesmo tamanho, se um caminhão eu levo 2h30, 2 caminhões eu levo 5 horas. Então, isso quer dizer, quanto mais caminhão, mais tempo eu vou gastar. Ficou claro, Clarice? Entendeu o que eu quis dizer? Então, ó, porque eu aumentei a quantidade de caminhão, eu aumento a quantidade de horas para encher os caminhões. Porque um caminhão, exemplo que eu estou dando agora, um caminhão eu gastava 2h30. 2 caminhões eu vou gastar 5 horas para conseguir encher. Se for com o mesmo produto e o caminhão tem o mesmo tamanho. Então, pensando nessa situação. Então, eu percebi que eu tenho uma grandeza. Essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Essa grandeza de caminhão, número de caminhões e o tempo em horas. É diretamente ou inversamente proporcional? Exatamente. Diretamente proporcional. Está corretíssimo. Então, eu percebi que eu tenho uma relação inversamente proporcional, que é o número de caminhão, o número de máquinas, e o tempo gasto é inversamente proporcional. E o número de caminhão e o tempo gasto é diretamente proporcional. Então, aqui na situação, eu tenho diretamente e inversamente proporcional. Eu tenho uma delas, a relação de duas delas é diretamente. A relação de outras duas é inversamente proporcional. A forma de resolver é diferente. Eu tenho as duas grandezas em um mesmo problema, tá? Então, o que vai acontecer? A minha grandeza, que é diretamente proporcional, eu não preciso alterar. Agora, a grandeza que é inversamente proporcional, eu preciso alterar. Mas eu tenho que pensar bem. Eu não posso alterar essa de tempo, porque essa é que tem o X. Então, essa eu vou copiar. Que nem eu falei no outro exemplo. Eu vou copiar, vou colocar o sinal de igual. Essa minha grandeza aqui, ela é diretamente proporcional. Essa daqui, desculpa, o número de caminhões com o tempo é diretamente proporcional. Então, essa eu vou copiar. Agora, essa grandeza de máquina com o tempo, ela é inversamente proporcional. Então, essa eu vou inverter. Essa daqui que eu tenho que inverter. Por quê? Porque quando eu relacionei o número de máquina e o tempo, eu percebi que é inversamente proporcional. Tudo bem? Então, ó como que ficou. Quero que vocês entendam. Ó, primeiro eu peguei a coluna que tem o X, que tem a letra, a incógnita, e coloquei antes do sinal de igual. Isso é para qualquer tipo de exercício. Coloquei essas linhas aqui, ó, do mesmo jeito que estava aqui, eu só copiei. Coloquei meu sinal de igual. Essa grandeza de número de caminhões e tempo em horas, elas são diretamente proporcionais.
Logo, se elas são diretamente proporcionais, eu só copiei também os 5 sobre 30, ó, copiei. Agora, a relação dessa minha grandeza de número de máquinas e o tempo que eu gasto é inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais máquina, menos hora eu gasto para conseguir encher os caminhões. Então, o que, que acontece? Ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, eu vou inverter. O 5 vai ter que vir em cima e o 2 vai ter que vir embaixo. Foi o que eu fiz. Entre essas duas grandezas, eu coloquei a minha multiplicação. A montagem deste exercício, vocês entenderam ou tem alguma dúvida? Repetindo enquanto vocês me respondem, se tem dúvida. O que tem x vai ter que vir antes do sinal de igual e os dois vêm depois do sinal de igual. Entre eles tem uma multiplicação. Só que o que é essa relação de caminhões com tempo era diretamente proporcional. Então, essa coluna de caminhões eu copiei. A minha relação de máquinas com o tempo é inversamente proporcional. Por isso que eu inverti. Tá? Então, a gente vai continuar. O que a gente vai fazer para continuar? Resolver essa parte aqui, ó, depois do sinal de igual. Então, a minha parte depois do sinal de igual, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar. Vou fazer 5 vezes 5 e 2 vezes 30, tá? Então, 5 vezes 5, 25. 2 vezes 30, 60. Tudo bem até aqui? Essa parte tudo bem? Só fiz a multiplicação. Tudo bem, sim. Ô, professor, tem mais para fazer depois dessa? Que o senhor tá descarregando. Esse é o último exemplo e depois acaba a aula. Então, tá bom. Coloca aqui no carregador. O que acontece aqui, ó? Eu cheguei aqui, eu vou multiplicar o 2,5 por 60 e o x por 25. Opa. Desculpa, eu vou simplificar primeiro. Vou simplificar por 5, para ficar mais fácil minha conta. Vou dividir o 25 por 5 e vou dividir o 60 por 5, para ficar mais fácil. 25 dividido por 5 é 5, 60 dividido por 5 é 12. Simplifiquei a minha fração aqui. Agora eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar o 2,5 por 12 e o x vezes o 5, tá? Então, lá do outro lado ficou assim, ó. X vezes 5 e 2,5 vezes 12. Resolvendo essa conta, ficou assim, ó. 5x é igual a 30, porque 2,5 vezes 12 vai dar 30. Agora, esse 5 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, vai ficar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, ou seja, o que acontece? Para 5 máquinas carregarem 30 caminhões, será necessário 6 horas. Tudo bem? Então, ó, aqui, 5 máquinas carregando 30 caminhões, será necessário 6 horas de trabalho. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Cortar de ruim, tá? Nenhuma dúvida, tá? Então, ó, para vocês que querem depois ler, visualizar, entender e ver mais uns exemplos, tem no livro. Então, lá no livro didático, A Conquista da Matemática, que eu acho que vocês têm aí do 7º ano, ele tem lá na página 224 a 230, ele fala de regra de 3, simples e compostas. Então, se tiver mais algumas dúvidas, você pode ler, porque lá tem alguns outros exemplos. Então, você pode usar para ler. Agora,